Então, quando você fala, por exemplo, até então a gente estava vendo dicas sobre palavras, né? Mas quando eu mudo aqui e eu quero começar a pronunciar frases em inglês, eu preciso aprender como que as palavras se conectam na hora de eu falar, entendeu? Porque quando a gente fala no dia a dia, uma palavra acaba se conectando na outra. E principalmente em se tratando do inglês, que eles têm muitas contrações, eles não vão falar as palavras assim pausadas. Então, vocês terem costume em saber falar essas contrações vai ajudar na hora que vocês forem pronunciar as frases e também na hora de falar no dia a dia, né? Por isso que eu trouxe aqui apenas alguns exemplos de algumas contrações que são muito utilizadas no dia a dia, tá? Por exemplo, algumas básicas aqui que eu trouxe é o did mais not, que vai formar aqui didn't, tá? Então, eu vejo algumas pessoas falando tipo didn't, sabe? Tipo umas coisas assim, mas, ó, em se tratando do inglês americano, aqui, tá? Vocês vão pronunciar didn't. Olha só como fica diferente. Eu até coloquei aqui entre parênteses a pronúncia para vocês irem acompanhando. Então, o did mais o not vai formar um didn't. É muito difícil eles utilizarem did not no dia a dia. Às vezes pode acontecer, mas quando eles vão negar no passado, né? Porque o did mais not é não, só que no passado, eu já vou dar exemplo de frase aqui para vocês, vai ficar didn't. Didn't. Então, tá vendo como vocês precisam treinar a pronúncia disso aqui? Porque senão vocês não vão saber falar, não vão saber ler, né? Não vão aí saber pronunciar corretamente. Então, vai ficar didn't, didn't. E esse Tzinho aqui eu não falo, tá? Então, vai ficar didn't. Ó, did mais not. Por um lado, eu tenho o did not. E aí, quando eu abrevio, fica uma coisa completamente diferente. Eu vou falar didn't, didn't. Ó, a pronúncia é exatamente assim, didn't. Tá vendo? Agora, outra contração muito comum é o should mais o have, que vai ficar should have. Olha só como muda. Se você não sabe que a pronúncia aqui é should have, você não vai nem saber reconhecer quando uma pessoa fala, né? Quanto mais lê. Então, should have. Should mais have vai ter a abreviação de should have. O que seria should have? Olha só, fica exatamente assim, ó. Coloquei a pronúncia certinho para vocês em parênteses, ó. Vai ficar should have. Should have. Que é a junção de should mais have. O que é o should? O should, ele é um verbo modal que significa você deveria, tipo, no sentido de você dar conselho para alguém, sabe? Ah, fulano, você deveria fazer isso e tal. O have, se vocês não sabem, significa ter, né? Um dos significados é o verbo ter. Então, quando eu junto should mais have, eu estou querendo dizer deveria ter, só que no inglês falado do dia a dia, e às vezes assim, quando vocês leem também, acaba saindo nesse tipo de abreviação aqui. Então, vai ficar should have. Should have. Should mais have vai ficar should have. Outro exemplo seria o I mais o would. Esse aqui é muito utilizado no dia a dia, né? Ao invés de falar I mais would, geralmente eles acabam falando I'd. I'd. Entendeu? Tipo assim, olha só como muda, né? I mais would, e aí eu junto vai ficar I'd. Então fica meio que essa pronúncia aqui mesmo, I'd. E o Dzinho fica bem suave, não chega a ser um I'd aqui do nosso português, né? Vai ser um D, tipo, bem suave. Então vai ficar I'd. O que seria o I mais would? Aqui o would, ele também é outro verbo modal. E eu costumo dizer que ele basicamente ele transforma o próximo verbo em ia. Então, por isso que eu coloquei aqui a tradução como eu, né? I mais would, que seria o verbo mais ia. Então, tipo, sabe quando vocês vão em algum lugar? Eu já vou dar os exemplos aqui das frases com tudo isso, tá? Mas, por exemplo, vocês colocam assim, I would like. I would like seria eu gostaria. Então, ele transforma, por exemplo, nesse caso, o verbo like. I would like, gostaria. Então, esse would, ele é um verbo modal que basicamente ele transforma o próximo verbo em ia, tá? Outro exemplo de uma contração bem comum é o could mais not. Quando eu falo da junção de could mais not, a pronúncia vai ficar couldn't. Couldn't. É, claro, né? Sai um Tzinho aí no final, dependendo ali, mas quando tá junto, eles acabam falando só couldn't, tá? Então, olha só, se eu não sei que a pronúncia é couldn't, como que eu vou conseguir pronunciar isso aqui e também ler, né, identificar? Então, por isso que é muito importante vocês estudarem as contrações em inglês, tá? Então, could mais not, ao invés de eu falar could not, eu também posso falar couldn't. Couldn't. O could é um verbo modal que significa poderia, tá? Então, could mais not vai ser não poderia. I couldn't, ok?